Muito bem, dando continuidade aqui então, falaremos agora no segundo vídeo, reflexão e refração. Começamos com reflexão. Reflexão é aquele fenômeno ondulatório clássico, no qual uma onda, quando ela incide sobre uma superfície que delimita dois meios, parte da onda ela pode atravessar e ir para o próximo meio, e parte da onda ela volta de novo. Né? E essa onda que voltou, ela sofreu uma reflexão. Né? Isso aí já foi estudado bastante lá em acústica, tá? Para entender o que é reverberação, eco, etc. e tal. Aqui não é muito diferente, ok, pessoal? A reflexão, tá? Depende do que. Você tem uma fonte de luz, tá? Que pode ser um objeto aqui encarado como uma fonte de luz, e ele vai emitir então ondas, frentes de ondas. Essas frentes de ondas estão representadas pelos raios, e esses raios vão incidir sobre a superfície, vão interagir com essa superfície e serão refletidos, perfeito? Basicamente, nós temos dois tipos de reflexões. Tá? Aqui nós temos a reflexão especular e a reflexão difusa. A reflexão especular, como o nome próprio já sugere, né? Aqui parece um espelho. Tá? Nesse caso aqui nós temos reflexão em duas superfícies de lagos ou rios, aqui, enfim. Nós temos um lago ou rio bastante calmo, sem vento, sem correnteza e tudo mais, de modo tal que a superfície ela está muito lisa, muito plana. Qual é a consequência disso? A fonte de luz aqui, né, nós encaramos como sendo a montanha e uma parte aqui até da mata ciliar. A luz, né, os raios de luz que incidem aqui são refletidos de maneira especular. Então eles saem daqui, né, da fonte, aqui olhando o mouse aqui, né, da fonte, batem e eles saem todos paralelos, bonitinhos aqui, tá? De modo tal que vai formar a imagem do objeto, fonte de luz, né, de uma maneira bastante definida. Você consegue olhar aqui o contorno da montanha, você consegue ver até o detalhe da neve que está incrustada na montanha, tudo bonitinho. Óbvio que a reflexão ela sempre vai gerar uma imagem invertida, que é o que vocês estão vendo aqui, a montanha está de cabeça para baixo. Né? Quando você se olha para o espelho, você vai mexer, levantar a mão direita, na verdade vai levantar a mão esquerda da tua imagem. Tá? Essa é uma inversão de imagens, tá? É importante de ser levado em consideração aqui no caso, quando nós estamos estudando sobre reflexão. Tá, pessoal? Aqui, no caso, na imagem difusa, né, como nós temos uma correnteza, a superfície, não é, a água agitada pelo vento, a superfície de reflexão ela é irregular, fazendo com que os raios de luz incidentes eles saiam para todas as direções. Você até consegue ver aqui o contorno, a silhueta da montanha, né, sobre a superfície da água. Porém, não é uma imagem tão definida, tão detalhada quanto nós temos aqui. E isso se deve, obviamente, por conta da superfície estar bastante irregular devido à turbulência que a água sofre. Perfeito? Então, aí você tem essas duas situações. Então, como é que a gente pode quantificar, afinal de contas, a reflexão? Aqui nós temos a situação da lei da reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas que ângulos seriam esses, né? Vamos olhar aqui, então. Você tem um espelho, perfeito, então você tem reflexão especular. Aqui está, né, essa parte azul aqui mais espesso, aqui mais grosso, seria a superfície de reflexão do espelho. E do lado esquerdo você tem uma fonte de luz do qual o raio incide neste ponto. Sobre este ponto eu vou colocar uma linha imaginária, que é o que vocês estão vendo aqui, pontilhado, que faz 90 graus com a superfície do espelho. Esta linha imaginária a gente chama de normal, por isso que eu representei aqui só por N, N de normal. Tá? A linha normal sempre tem que estar a 90 graus com a superfície de interação. Tá? Nesse caso aqui, então, acredito eu que todo mundo não precisa pegar um esquadro aí para entender que isso aqui vai 90 graus, né, pessoal? Enfim, essa linha imaginária é uma linha de referência, no qual você tem um ângulo, tá, entre o raio de luz, seja o raio incidente, seja o raio refletido, e a superfície normal. Como esse aqui é o lado incidente, né, o raio, a setinha está indicando aqui, né, então o raio vem e incide sobre a superfície, o ângulo que forma com a normal eu chamei de θi, ângulo do raio incidente. Do outro lado nós temos o ângulo, né, o raio saindo, o raio refletido, nós temos o ângulo θr, que é o ângulo refletido. Eu acho que está bastante óbvio para todo mundo de que
o ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo refletido, né? Para uma reflexão especular, até para uma reflexão difusa, na verdade, se você olhar localmente, a normal ela fica tendo inclinações diferentes. Então a lei da reflexão ela é universal, tá? Só que como vamos tratar aqui com casos mais especulares, não com situações de superfícies regulares, então a gente vai, né, sempre ter uma superfície comportadinha. Nós vamos ter superfícies, claro, curvas, né, quando a gente falar com espelhos esféricos e lentes. Então, pode haver sim normal, onde a gente vai ter que observar naquele ponto. Por hora, fica aí restrito para superfícies planas, ok? Então, dando continuidade aqui, é muito importante ainda alguns outros elementos a respeito da reflexão, é que é o seguinte, né? Se você tem um objeto que é fonte de luz, como esse ponto P, ele vai gerar vários raios, né, incidentes sobre a tua superfície do espelho. Esse espelho tem um tamanho delimitado, como nós observamos aqui. Como é que você pode saber a área de atuação, né, dessa imagem? Da imagem, né, do objeto aqui. Enfim, você vai pegar, traçar entre o objeto e as extremas do espelho os raios. Então esse aqui é o raio limite deste lado esquerdo do espelho e este aqui é o raio limite direito com o espelho. Tá? São linhas que você vai traçar diretamente entre o ponto e as extremidades do espelho. Muito bem, ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Essa área cinza é a área no qual o objeto pode ser observado, né? Observado como imagem do espelho. Muito interessante que é o seguinte, se o observador ignorar a existência do objeto real, o objeto P, a imagem aqui é como se fosse uma imagem de verdade, né? É como se então o espelho fosse uma lâmina de vidro e você estivesse observando alguma coisa do outro lado da janela. Perfeito? Só que essa imagem não existe e ela é chamada por isso de imagem virtual. Por definição, tá? Imagem virtual é toda aquela imagem que é formada para trás do espelho. Perfeito? Parece estranho, parece uma coisa óbvia, mas existe também imagens reais e existem também objetos virtuais. Tá? Não vou contemplar agora aqui, mas tenho em mente isso. Tá? Mas saibam que todo espelho plano, a imagem será virtual. Tá? Que é o nosso caso neste momento. Quando nós abordarmos espelhos esféricos, nós vamos ver que existem também imagens reais. Tá? E objetos virtuais também podem ser criados. Depois a gente vai falar qual é a diferença entre eles lá, ok? Dando seguimento, então, vamos falar agora a respeito do fenômeno da refração, que é bem clássico também. Acho que todo mundo já deve ter observado que quando você pega um copo d'água cheio de água, né, um copo transparente, e coloca um canudo, como nós temos nessa imagem aqui, né, nessa fotografia, o canudo parece que está torto ou quebrado. Né? Essa ilustração se dá por conta do desvio da radiação luminosa. Perfeito. Então, o desvio da trajetória da luz faz com que as imagens, né, fiquem tortas, né? Como nós observamos aqui nesses dois casos. Aqui, nessa fotografia, alguém enfiou dentro da água a ponta de um lápis, né? E você percebe que essa porção do lápis dentro da água, que está imerso na água, está torto, né? Parece que dando a sensação de que, na verdade, o lápis parece que está quebrado ou é torto, né? Na hora que você tira, você vê que o lápis está reto, óbvio. Então, isso é devido ao fenômeno da refração. E a refração aqui, mais uma vez, nessa parte de ilustração aqui, alguém fez um experimento com uma canetinha dessas de laser, né? Esses apontadores de laser, colocou o raio, né? A fonte de luz está aqui, colocou o raio incidindo, né, sobre a superfície com um certo ângulo aqui com o anormal. É sabido de que quando você incide, né, deixa eu diminuir aqui, o raio luminoso sobre uma superfície, parte é refletida e a outra parte é transmitida para o outro meio, ou seja, esse aqui é o raio refratado. Raio refletido, raio refratado. Como estamos, né, contemplando a refração, nos interessa agora a parte
do raio refratado. Mas só lembrando aqui, né, isso é bem clássico, sempre ocorre um pouco de reflexão. Se vocês olham para um vidro, por exemplo, você consegue observar as coisas que estão do outro lado. E quem está do outro lado consegue observar você, né, pelo vidro. Porém, você também consegue se observar pelo vidro, porque parte da luz que sai de você é refletida pelo vidro, então você consegue se ver, né, a tua silhueta, pelo menos através do vidro, ok? Então, dando continuidade aqui, a refração, como é que a gente pode quantificar? Nós quantificamos a refração através da lei de Snell. Lei de Snell para a refração. Tá? N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. Vamos falar quem são essas quantidades aí apresentadas na equação. N1 e N2 são os índices de refração. Perfeito? Índice de refração do meio 1, N1, índice de refração do meio 2, N2. Lembrando que é o índice de refração que foi visto lá na unidade 1. O índice de refração é uma relação matemática entre a velocidade da luz, de propagação da luz, do meio com a velocidade da luz propagando no vácuo. Então, nós temos aqui, ó, V é igual a C sobre N. C é a velocidade da luz no vácuo, que é universal, né, que é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E o V é a velocidade da luz no meio, né, no meio transparente. Você vê a luz, ela vai propagar um pouquinho mais devagar do que se fosse no vácuo. Isso, né, como já é de lei de que o V tem que ser menor do que C, força aqui a condição de que o N sempre tem que ser maior do que 1. Perfeito? O N sempre tem que ser maior do que 1. Já adianto aqui para vocês que o índice de refração, o N, do ar nós aproximaremos para 1. Não é verdade. Ele é 1,01, alguma coisa assim, tá? Mas para todos os efeitos de cálculo, para os exercícios de vocês vão assumir o N do ar como sendo igual a 1. Perfeito? Dito isso, então vamos lá aos ângulos aqui, né? Então você tem o N1, N2, meio 1, o meio 2 é este azul. O θ1 é o ângulo, tá, que o raio incidente e o raio refletido, óbvio, lei da reflexão aqui, θ1, né, faz, né, com a normal. θ2, obviamente, é o ângulo que o raio refratado faz com a normal, no meio 2. Perfeito? Então, dito isto, nós temos a lei de Snell. Não tem mais o que falar a respeito dela, você pode derivar essa lei através do princípio de Fermat. Eu não falo a respeito do princípio de Fermat, pode ficar para a leitura de vocês, tem lá nos livros do Tipler e do Halliday, tá? Mas tem a ver, né, esse desvio de raio tem a ver também com a natureza da luz. A luz ela tende sempre a percorrer o caminho de menor velocidade, tá? Por isso que ela acaba sofrendo desvios de trajetória. Aqui, o princípio de Fermat diz que a trajetória da luz, né, de uma onda luminosa, ela sempre tende a percorrer o caminho de menor tempo. Outro fator importante aqui agora é a reflexão interna total. Reflexão interna total eu vou deixar para o próximo vídeo, porque já está fechando quase 15 minutos. Temos aí 13 minutos e 40 segundos de vídeo, tá? Eu não vou então me delongar. Eu vou deixar para a outra parte, ok, pessoal? Então, até daqui a pouco.